Bom, pessoal, bom dia. Vim falar aí dessa questão aí que algumas pessoas ficaram com dúvida, tá? Que ela quer saber quanto vale a soma desses dois caras aqui, a sexta potência, tá? Então, como aqui é a sexta e a gente só, entre aspas, aprendeu até a terceira, a gente vai fazer a pirâmide de Pascal que eu já ensinei para vocês como é que faz, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só olhar aí no outro vídeo. Aí, botei aqui, achei a sexta fileira e eu pego esses números aqui que eu achei e eu ponho aqui nessa conta. Aqui tem duas fileiras porque eu não deu para fazer direto, tá? E aí eu botei em duas fileiras, mas essa aqui é como se fosse um número inteiro. Aí o que eu faço? Boto os números da pirâmide de Pascal, que está aqui, ponho aqui. Logo depois dos números da pirâmide de Pascal, eu ponho os dois coeficientes aqui, ó. O x e o 1 dividido por raiz cúbica de x. Então, em todos eu botei isso, ó. Ó, o número da pirâmide de Pascal tá aqui nessa cor aqui, que eu acho que é a rosa. Sei lá que cor é essa. E os números da minha conta eu botei em verde. Então, ó, todos eles estão iguais, ó. Pode observar que todos eles estão iguais, tá? Aí, o que eu faço? Eu vejo a potência e ponho do primeiro termo até zero. Então, ó, decrescendo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Só no x. E no outro termo eu faço subindo. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola? Aí ele quer saber qual o valor que acompanha o x quadrado. Aí o que a gente vai fazer? O que é mais fácil da gente fazer é olhar aqui para o cara que tem x ao quadrado e falar, é o 15, tá? É o 15, mas não é o 15. Porque esse x ao quadrado aqui, ele não está sozinho. Ele tem que fazer com todo esse cara aqui. A gente não pode ignorar esse cara aqui. Esse cara aqui faz parte da conta, tá? Ele faz parte desse número, tá? E aí, se eu fosse tecnicamente falar que era esse cara aqui, eu falar que tem um x ao quadrado, então é esse número aqui. Não é, porque olha só. Eu vou pegar esse cara aqui e vou botar aqui. Como é que a gente resolve esse aqui? Para quem ainda tem dúvida. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. 1 raiz cúbica de x, isso aqui tudo, a quarta potência, tá? Aí o que eu pego? Eu pego o 4 e elevo a 1, pego o 4 e elevo a esse cara. 1 elevado a 4, 1, qualquer número. E o de baixo, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Raiz cúbica de x à quarta. Só que eu não quero x à quarta, eu quero x ao cubo. Então eu vou ter, ó, raiz cúbica de x ao cubo, desculpa, vezes x. Que aí esse cara aqui virou agora x à quarta, só que eu fracionei ele. E aí o que eu faço? Eu tiro apenas um x da raiz e esse x ele fica. Então eu vou ter x raiz de x, tá? E aí quando eu pego esse cara aqui, eu achei esse valor, eu vou botar ele aqui, ó. No lugar desse valor aqui de baixo, eu tenho que botar x raiz de x, cúbica, né? Aqui eu esqueci do cúbica. Então, ó, isso aqui é divisão, tá? Só para deixar claro. Porque como é que eu resolvo isso? É uma multiplicação, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 15x ao quadrado vezes 1, porque 1 à quarta é 1, vai dar 15x ao quadrado. 1 vezes raiz cúbica, no caso já vai vir para cá, x, raiz cúbica de x, vai dar isso aqui. Então esse cara aqui, ele não é simplesmente x ao quadrado. Ele não é o coeficiente x ao quadrado, porque ele tem todo esse termo aqui ao redor, tá? Então, se eu for pensar nisso, a resposta está próxima desse cara aqui. Tá? Então está próxima desse cara aqui, porque aqui tem x ao quadrado, então está por aqui. Ou ele está por aqui, ou ele está por aqui. Só que se a gente olhar para esse cara aqui, o problema é o segundo termo. O primeiro termo está de boa. Então a gente vai olhar basicamente para o segundo termo aqui, ó, para esse termo aqui. E aí quando eu for levar esse termo aqui à quinta potência, eu vou ter quase a mesma coisa que esse cara aqui. Só que no lugar de ser x raiz cúbica de x, eu vou ter x raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Porque aqui vai ficar x ao cubo e x ao quadrado. E eu não consigo tirar esse cara aqui da raiz do mesmo jeito. Então, não é esse cara aqui também. Então, eu vou olhar agora para esse cara aqui, ó. Tá? E aí, quando eu olho para esse cara, eu vou ter isso aqui, ó. 20x ao cubo, aí 1 raiz cúbica dividir x. Aí, quando eu pego esse cara aqui, ó, e eu elevo a 1, eu vou ter 1. Quando eu pego esse cara aqui, ó, e elevo a esse cara aqui de baixo, eu vou ter... Bom, foi mal, pessoal, apertei aqui o botão aqui sem querer. Então, olha só. Quando eu elevo esse cara aqui, ó, ao cubo, eu vou ter raiz cúbica de x ao cubo, certo? E aí eu corto esse cara aqui e corto esse aqui, e isso tudo aqui vai ficar só x. Vai ficar, no caso aqui, 1 dividido por x. E aí eu vou ter 20x ao cubo multiplicado por 1 dividido por x. E aí, ó, 20x ao cubo vezes 1 dá 20x ao cubo, certo?
aqui vai ter 1 aqui embaixo, 1 vezes x, x, tá? E aí, agora a gente caiu nessa conta aqui que é bonitinha, a gente sabe resolver. Então, olha só, quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu tenho x ao cubo, que multiplica x a menos 1. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, certo? A gente, então, vai ter o x ao quadrado aqui no resultado, que é o que a gente quer. A gente tem só o x ao quadrado, a gente não tem um monte de número junto com o x ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma divisão, tá? Porque não deu para baixo. Então, aqui a gente tem um 20x ao quadrado. Então, é o que a gente quer. Qual o número que está acompanhando o x ao quadrado? É o número 20. E ele é qual termo? 1, 2, 3, quarto termo. Então, é o quarto termo e o coeficiente é o 20, que é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, só perguntar.